Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a nossa vida antes de Jesus, quem nós éramos sem Cristo, o que Deus fez por nós, nos dando uma vida nova. Não é uma história assim somente nova, nós não temos só uma historinha nova, só uma mudança, não, é uma morte e uma ressurreição, é uma vida nova. E o que Deus está fazendo então conosco como igreja, a reconciliação que nós temos com Deus por causa do sangue. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Como eu narrei aqui do meu filho, que eu via, como eu estava num caixão. Como eu ouviria a mensagem se eu estava num caixão? Como um morto ouve. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Há um espírito maligno que atua sobre os filhos da desobediência. Anteriormente, verso 3, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando o quê? Buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos, pensamentos, e éramos por natureza, qual é o destino final? Destinados à ira. E aí eu pergunto: destinados à ira de quem? Quem que estava irado? Satanás estava irado com a gente? A verdade é que nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Não existe ninguém bom, digno de comer à mesa, mas a entrega de Jesus nos torna dignos. A entrega de Jesus nos faz santos perante Ele. Não somos mais destinados à ira do próprio Deus, irmãos. A história do universo é Deus reconciliando o mundo, o universo com Ele mesmo. Depois da queda, tudo se foi caminhando para a morte, e recebe a justa ira de Deus. Nós éramos destinados à ira. Eu ia falar filhos da ira, a gente ia seguir para a ira de Deus. Vamos continuar. No entanto, olha que maravilha, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Aleluia. A gente pode fechar aqui, começar e ir embora. Olha que maravilha, irmãos. No entanto, a ira que era para nós, a morte que certamente nos aguardava, por causa da rica misericórdia de Deus, e por meio do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu, verso 5, deu-nos vida em Cristo, estando nós o quê? Ainda mortos em nossos pecados. Portanto, a forma que você é salvo, o jeito que você é salvo, não é porque você é bonzinho demais, ou parou de fazer o que você fazia, não é porque você deixou algum tipo de vício, que você se tornou então digno de ser salvo. Mas o ato salvador vem de Deus, e Ele diz assim:
pela graça sois salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou. Olha que incrível e que poderoso! Nos entronizou, irmãos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza de sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, e esse versículo é muito bom, portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é um presente, é um dom, uma dádiva de Deus, e não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Não, agora eu estou tranquilo. A grande verdade é um ditado que falaram, eu até esqueci quem falou, mas há uma frase que você evangelizar alguém é a mesma coisa que um mendigo que encontrou pão, ele fala para outro mendigo onde tem pão. Então, quando fizermos proselitismo, ou seja, quando evangelizarmos nas escolas, temos lá a célula dos meninos na escola, dos adolescentes, tem a tua vida no trabalho, tem você como patrão ou empregado, ou você como vivendo a vida. Nós somos mendigos falando para outro: ó, eu encontrei pão, venha também encontrar. Porque não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem por intermédio de obras, pois somos, verso 10, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. As boas obras que a gente faz, ela não é para eu ser aceito, mas ela é um resultado da minha vida nova com Jesus. Se eu digo que tenho vida nova e vivo como antigamente, morto, eu já sou filho da ira de novo. Na verdade, nunca fui salvo, irmãos. E eu não digo que sobre um pecado, porque todos cometemos, mas um modo de viver distante de Deus, um modo de viver de religiosidade. Vamos continuar. Pois somos criação de Deus e em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. E aí ele começa uma nova perícope ali, um novo, do mesmo assunto, dizendo assim: portanto, na minha Bíblia aqui tem um título, né, de vocês tem aí, que vocês estão olhando aqui, né, mas tem um título: A Nova Humanidade em Cristo. Isso é demais. Diz assim, verso 11: portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós, que não somos judeus, Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança é uma aliança que é para um povo, irmãos, mas que por causa de Jesus se estendeu para nós, porque todo judeu pratica a circuncisão. A circuncisão é a cirurgia da fimose no menino. Menino, quando nasce, o judeu corta lá o pinto do menino e faz essa cirurgia no menino. O judeu é assim, é uma marca da aliança. Então, quem não era judeu, os caras chamavam esses incircuncisos aí, nem tem a promessa que nós temos.
Mas em Jesus, não feito por mão de homem essa cirurgia, mas uma circuncisão no coração, irmãos. Deus fez um pacto com a gente. Olha o pacto de sangue aí, ó. Nós vamos celebrar, isso é didático. Olha o pacto de sangue. Nós temos um pacto novo, não uma aliança que mata, mas uma aliança que dá vida em Jesus. E aí 12, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, como eu falei, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, por causa de Jesus, em Cristo, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, Ele é a nossa paz. A paz com quem? Com Deus. Lembra, nós éramos filhos da ira. A ira de quem? De Deus. Por causa do sangue, nós não temos mais ira, agora nós temos paz com Deus. Quando você evangelizar alguém, é isso que a gente fala. E isso o quê? Isso é o evangelho. O evangelho é a boa notícia. Não é um bom conselho. Ó, cara, vem aqui. Não, é a notícia. E a notícia é: você é um inimigo de Deus, e por causa de Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, Jesus pode te lavar, Ele quer te lavar, e você vai ser amigo de Deus agora. Não tem a ver com vir à igreja, né? Isso é consequência. A mudança de vida vem, Deus restaura nossa mente, nosso coração, muda a nossa história, mas o mais importante da história e do mundo é ter paz com Deus, irmãos. Como você pode encarar Deus sendo inimigo de Deus, como éramos? E hoje nós celebramos de forma maravilhosa, com toda a consciência, o corpo de Cristo. Paulo diz: por isso há muitos que dormem, porque não sabem discernir o corpo, irmãos. Isso é discernir o corpo. Às vezes a gente acha que é só comer o pão, beber o vinho, beleza. Não é. Nós batistas, nós temos duas ordenanças aí que a gente faz. Quem está fazendo batismo aí, quem batizou sabe. Uma é o batismo e outra é a ceia. Nós temos essas duas ordenanças batistas para fazer: batizar, depois comer do pão e beber do cálice. Irmãos, para nós, beleza, é um memorial, mas é muito mais poderoso. Olha o que simboliza, irmão. Simboliza que você não vai morrer. E não a morte morrida aqui, não a morte simplesmente da carne. A Bíblia diz que os que creem em Jesus, em Apocalipse, não sofrerão o dano da segunda morte, que é a total e completa separação de Deus. Vamos continuar o texto. Portanto, Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só povo nós somos, irmãos, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E fez o quê? E reconciliou com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, nós éramos irreconciliáveis, não havia nenhum jeito de conseguir perdão de Deus, tá? Não havia, a não ser se alguém morresse para pagar. E como alguém consegue pagar uma dívida com o eterno?
Como conseguir pagar a dívida com esse Deus santo demais, bom demais, puro demais? Como? Somente Jesus, somente o Filho, porque eu não conseguiria pagar. Poderíamos matar todos os animais como faziam em sacrifício para ver se aplacava a ira de Deus sobre nós, mas não ia conseguir acabar com essa ira. Entenda isso, a ira de Deus não conseguiríamos. Então, porque Deus, João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele enviou, irmãos, porque Ele sabia que ninguém poderia pagar essa dívida impagável, irreconciliável. A gente estava irreconciliável, não tinha reconciliação, mas por causa disso, então tudo que nós vamos fazer vai culminar na ceia. Quando você beber esse cálice, comer desse pão, lembre-se da liberdade que você tem, lembre-se que você não é mais inimigo de Deus, que os seus pecados foram cravados, a dívida que você tinha foi cravada na cruz. Só isso já é motivo de zerar a vida. Sabe assim, zerei a vida. É isso, zerar a vida é essa. Estávamos destinados e de graça recebemos o que o mundo não pôde comprar. Portanto, Ele é a nossa paz. Verso 17: e vindo Ele, proclamou a paz para vós que estavais longe. Nós que não somos judeus, a paz chegou para nós, e da mesma forma para os que estavam perto, que eram judeus, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno, olha que tremendo isso, irmãos, nós temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Aleluia, velho. A gente não precisa, a gente não precisa de que baixe alguma coisa aqui. Agora o Espírito está aqui. Nós temos livre acesso ao Pai por Jesus, na sua casa, na sua vida. Pai, eu tenho livre acesso a Ti. Assim como o filho mais velho, da passagem dos 2 filhos, lembra do filho pródigo? O filho mais velho fala assim: poxa, pai, ficou bravo. E o pai diz: filho, tudo que é meu é seu. Então nós, como irmãos mais velhos, temos que acessar tudo do Pai. O problema é que é muito cristão que não acessa, que não está nem aí, e reclama daquele que volta. Irmãos, desfrute do Pai, da alegria do Pai. Você tem paz com Deus. Temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito, o Espírito Santo que nos une. Aleluia por isso. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia, aleluia. Isso é zerar a vida, tá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tá? A nossa fundamentação bíblica está no fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, como diz em Atos. E dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Como nós cantamos: eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Nosso fundamento, a pedra angular é o Senhor, é Jesus. Entende? Tudo pedra angular. A mesa, pedra angular é Cristo, é a graça dele. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, quando nós dizemos assim, que o Espírito Santo habita em nós, é isso. Deus fez algo tão precioso, que de um cadáver, hoje somos morada do próprio Deus.
Deus não habita neste lugar, não habita nesse edifício. Ele habita no coração humano, habita em nós, e isso nos basta, e isso basta. Nós éramos mortos em delitos e pecados. Então há 3 coisas que nós vamos falar aqui. O primeiro, quem nós éramos sem Cristo? Morte, morte, éramos mortos. Segundo, o que Deus fez por nós em Cristo? A vida nova que nós temos. E terceiro, o que Deus está fazendo conosco, como igreja. Como eu sempre digo, não dá para ser crente sozinho, tá? Eu entendo que tem alguns irmãos que tem na transmissão, que não podem participar aqui, porque não podem. Então eles olham a transmissão, participam do culto. Mas nós, que podemos estar aqui, não devemos ficar olhando a transmissão, amém? Claro que se você não vier, olha a transmissão, mas se você pode, igreja é aqui dentro, é nessa comunhão aqui, nesse calor, é aqui que eu sinto o suor do irmão, sinto o bafo dele, sinto o seu bom hálito, é aqui, na mesa da comunhão, na mesa da reconciliação, aleluia. Então, vamos caminhar por essa transformação, que é do túmulo à mesa do Senhor. Primeiro, mortos em delitos e pecados. Antes de Cristo agir, estávamos mortos espiritualmente. A gente não estava doente, sabe? Não estávamos doentes. É diferente de estar doente. Eu estava doente, Cristo me curou. Não estávamos mortos, tá? Em pecado, mortos, não enfraquecidos, mas mortos. Éramos escravos do mundo, da carne, que é a natureza humana. Quando a gente fala de carne, a gente pensa que é matéria, é errado, é pecado. Não é isso. Isso é gnosticismo, que acreditava que o que é material, comer um churrasco, comer uma costela, é pecado. Isso não é espiritual. Não é. É a natureza humana. Se a gente for guiado só pela natureza humana, nós seremos meros animais malucos, animais que só querem o pecado. Pela natureza humana, irmão, somente, se colocasse 1000 vezes Deus e o pecado, 1000 vezes escolheríamos o pecado, pela natureza humana. Deus que faz em nós o querer e o realizar, amém? Irmãos, aqui a honestidade do Evangelho nos humilha, é humilhante, sabe? Nossa maior necessidade não era de ajustes. Como eu falei, a gente não precisava de um ajuste. Calma aí, você está mais ou menos bom ali. Vamos ajustar um negócio aqui. Vamos ajustar alguma coisa que aí você agora está direitinho. Não, nós estávamos mortos, apodrecendo assim, um cadáver, um The Walking Dead, quem assistiu série antiga, né? Um cadáver. Não precisávamos de cura, mas de vida. Reconhecer, irmãos, é o primeiro passo. Essa morte espiritual é admitir, sabe? Nenhum método de autoaperfeiçoamento pode produzir vida. Aqui não é a autoajuda, é da morte para a vida. Da morte, imagina um caixão aqui, para a mesa, para a vida que Ele nos dá, vida nova. Irmãos, um teólogo bem antigo, John Owen, diz assim: onde o Espírito não dá vida, até as melhores obras são apenas cadáveres adornados. Se Deus não deu vida,
qualquer obra, não é, é um cadáver que está bem vestido, colocou um bom terno ali. E ainda, ele diz assim, John Owen: se você está lutando contra o pecado, você, isso quer dizer que você está vivo. Então, animem-se. Mas se o pecado domina, sem qualquer oposição, assim, qualquer luta, você está morto. Não importa o quão vivo este pecado o faça sentir. Essa é a frase de John Owen. Muita gente aí celebrando, achando que está vivo, mas são inimigos de Deus. Isso que nós éramos assim. Então, se você está lutando contra o pecado, quer dizer que tu está vivo, cara. Se tu não quer, tu está vivo. Tu luta contra o pecado. Senhor, eu não quero pecar. Não quero. Eu quero. Poxa, Senhor, eu detesto o pecado. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu detesto, eu faço. Miserável homem que sou. Então, quem vai me separar do corpo dessa morte? A grande notícia e a boa notícia é que o Evangelho, na consumação e na glorificação, o nosso corpinho aqui será transformado, irmãos. Nós teremos um corpo transformado, não mais com doenças, não mais com psoríase que eu tenho aqui, não mais com o joelho podre, com o rim doente. Teremos corpos glorificados para a glória de Deus, porque o pecado destruiu tudo, mas a vida em Jesus deu vida para tudo também, até para o corpo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Teremos vida no corpo também. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Então, se você está lutando contra o pecado, você está vivo. Continue tua luta até que ele volte, irmão. A gente luta, Senhor, eu não quero. Pai, eu não quero, eu quero largar isso, Senhor. Eu quero, me ajuda, Senhor, eu não quero pecar. Pai, eu não quero, me ajuda. E a gente vai lutando. A luta fica mais forte quando a gente está junto. Então, mais um motivo para tu estar junto. Nos PGs também. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja com pequenos grupos. Pequenos grupos multiplicadores de bênção, de alegria. Procure um dos líderes aqui, Joel. Procura aqui o Danilão, Arnaldinho da mídia, Wanderson também, amém? O Thiago. Procure esses irmãos, fala assim: cara, eu quero participar da igreja na casa. O que é o PG? É a igreja nas casas. Ali eu conto a minha luta, assim, falo, pô, cara, chego pro líder, cara, tá difícil isso aqui. Eu tô vivo porque eu luto contra o pecado. E aí tu conta pro teu líder ali, ele vai orar contigo, a gente vai estar mais próximo, celebrando também. Então, primeiro, entenda, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e a mensagem do Evangelho é a mensagem da vida. Fomos vivificados pela graça, quando Deus nos dá uma nova existência. Mas Deus, a intervenção que muda a narrativa. No verso de número 4, no entanto, Deus, olha lá, no entanto, Paulo começa falando, estávamos mortos em pecado. No entanto, Deus, aleluia, essa intervenção de Deus muda tudo. A salvação é misericórdia pura. Sabe o que é misericórdia? Tem graça e misericórdia. Eu ouvi isso, é muito legal. Graça é um favor que você não merece, tá? Então, o que eu não mereci? Aliás, o que eu não merecia? Eu não merecia a vida, e Ele me deu. E o que eu merecia? A morte, e Ele não me deu. Isso é misericórdia. Eu merecia a morte, não me deu. Misericórdia de Deus. E eu não merecia a graça, e Ele me deu. É graça de Deus. Aleluia. Isso é mais do que motivo, irmãos. Imagina alguém que sabe que cometeu um crime terrível.
a vergonha vai acompanhar esse sujeito, né? Como um sobrenome. É o fulano que assassinou o fulano, ou é o fulano que cometeu o pior pecado ali, pior crime. Mas então, ao sair da prisão, recebe um novo nome e recomeça em outra cidade. Ninguém sabe quem ele foi. Ele pode trabalhar, sonhar, sorrir. É uma nova vida. A gente cometeu o pior crime do mundo, irmãos. Ofendemos a Deus. Éramos inimigos dele. Mas eu nunca fiz nada contra Deus. Todo ser humano, irmãos, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque senão, há justos então. Não, esses aqui não precisam de Deus. Entende? Não, logo todos precisamos. Mas Cristo, Ele faz ainda mais. Ele não só muda o nome e o nosso endereço. Ele transforma a pessoa. Ele não apenas esconde o passado, Ele redime o passado. A diferença é que nós que cometemos esse crime, nós somos redimidos. Há uma chave que muda. Não, eu vivo uma nova vida em Jesus. Entende isso, cara? É muito poderoso isso. Aí o apóstolo Paulo fala: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. O que adulterava, não, tenha só a sua própria mulher. Essa é a nova vida que Cristo dá. Quem está morto no caixão não consegue fazer isso. Não há luta, pois está morto. Você que luta contra o pecado, está vivo. Pergunte a você mesmo, sim, faça isso. Eu vivo como alguém que realmente nasceu de novo, cara? Sério? Eu vivo, as minhas atitudes dizem isso. As minhas obras revelam Cristo, ou apenas um desejo, sabe, de ser notado? É uma frase do Calvino isso. A fé é apenas a mão vazia que recebe o dom que Deus livremente oferece. Então, primeiro, nós estávamos mortos em delitos. Segundo, fomos vivificados pela graça. Terceiro, Ele reconciliou. Então é reconciliação e construção. Quem somos agora, então? Cristo não só salva indivíduos, Ele constrói um novo povo. O muro de separação caiu. Agora somos membros da família de Deus. A gente é um Israel, irmãos. A gente sempre fala do Israel. Lá pega a bandeira de Israel. Tem muita igreja que usa, né? A bandeira de Israel com a estrela de Davi lá. Aquilo é um Israel civil, irmãos. Não é o Israel da aliança. Embora Deus ainda tenha uma aliança. Mas Deus tem uma aliança com a igreja, que é o Israel de Deus. Você agora faz parte disso. Logo você herda promessas. Promessas de Abraão, que serão o quê? Benditas, não malditas. Benditas todas as famílias da terra. Por Abraão, que veio Jesus, e agora você faz parte dessa promessa de vida. Somos membros da família de Deus, templo santo onde o Espírito habita. A unidade não é um acessório, irmãos, é a identidade essencial do povo, que é salvo, tá? A gente não é um ajuntamento de pessoas, é um só povo, cara. É um jeito, igual eu falei já, é um jeito de se vestir diferente? Não tem a ver com o jeito que se veste. Tem a ver com o fato de carregar a Bíblia debaixo do braço? Aí eu sou crente aqui, ó. E olha lá os crentes vindo. Esse é o povo que carrega aqui o livro? Não é? Apesar que é bonito, tá? Eu nos anos 90, eu carregava um biblião assim, e eu já queria ser pastor, era molequinho, né? Aí eu andava assim, meu irmão ficava me zoando, né? Que aí eu usava igual o meu pai. Aí a gente era meio pobrinho. Não estou contando chorando miséria não, mas a gente era meio pobrinho. Daí ganhava umas roupas.
E aí meu irmão sempre conta que o bolso da camisa ficava aqui embaixo, que era aquelas camisas de adulto, assim. Daí eu queria ser igual meu pai. Isso é ser crente? Não é, irmãos. Eu não era, eu era uma criança que estava imitando. O povo de Deus é o povo que, sei lá, fura a orelha? Não é. É o povo que é um com Ele, que participa da mesa. Esse é o povo de Deus. É o povo que está ligado com o Senhor, ó a cruz, ligado com Deus, mas também está ligado com o outro, que se preocupa com o outro, com o do lado, com o vizinho. Se o Pai é nosso, o pão não pode ser só meu. Pai nosso que estás no céu, tal. O pão meu de cada dia. O pão nosso. O Pai não é nosso? O pão também tem que ser. É uma comunidade de salvos, irmãos. Cristo faz isso. Nos tira do caixão aqui imaginário e nos traz para a mesa. A mesa da comunhão. A mesa da liberdade. Aleluia. Quando rompemos a comunhão, negamos o evangelho que afirmamos crer. Somos chamados a ser sinal vivo da reconciliação de Cristo. Vocês têm levantado os muros, irmãos? Muro de amargura com o irmão. Vocês têm levantado muro? Ou vocês têm derrubado os muros de ódio? Não, fulano eu não me reconcilio, fez muito mal. Ou somos o povo que destrói os muros e perdoa porque ele me perdoou? Cara, ele me perdoou, eu também perdoo. Na oração do Pai Nosso também, perdoar aqueles que tens ofendido, porque eu também perdoei, né? Assim como nós. Aleluia. Pensa na sua presença aqui na igreja. Sua presença na igreja, ela contribui para a edificação do templo? Não tem a ver com isso aqui, ó, com tocar, não. Nós não temos que ser, irmãos, eu venho para a igreja e eu olho só para Cristo. Não. E assim a gente faz em casa. A gente fecha a porta do nosso quarto, está eu e Cristo, e a gente ora ao Senhor. Aqui é uma comunidade de gente diferentaça de mim. Que bom. Nossa, 2 Rodrigos, meu Deus, eu não ia aguentar. Eu mesmo não me aguento. A Ju, então, olha lá ela rindo, ó. 2 de você, pensa bem. Eu já não me aguento, mano. Já falo sozinho, já brigo comigo mesmo. Eu falo bastante no trânsito, assim. Não sei o que e tal, e só estou sozinho no carro. A igreja é de gente diferentona de mim. É essencial o povo de Deus estar unido. Essencial. E eu repito, nossa igreja é uma igreja com pequenos grupos. Então, procure um pequeno grupo, irmãos. Se tiver lotado, a gente faz um novo. De repente você é um líder aí, ó, um líder de pequeno grupo. Ó, que bênção. O meu pai, como eu disse já, ele se converteu num pequeno grupo. Ele foi na casa porque ele não queria ir para a igreja, era um drogado. Só como ele estava lá na casa do amigo, fizeram um culto lá na casa, ele ia fazer o quê? Ele estava de favor na casa. Participou do culto, no lar, teve comida e tal. E aí a mensagem tocou o caixão. A mensagem tocou. E ele morto abriu os olhos e falou: nossa, eu estava morto, cara. Agora eu tenho vida. Eu tenho vida. Deus, irmão, se alegra em habitar onde Cristo une e o Espírito sela como um selo. E a gente conclui dizendo que Deus nos chamou da morte para a mesa. Efésios 2, sabe, nos confronta com uma pergunta decisiva. Você está vivendo como uma nova criação que Cristo fez de você, ou como uma velha criatura ainda, que Ele já matou na cruz? Pensa nisso. Deus não retocou nossa velha vida, como eu disse.
Ele nos deu uma nova existência, irmãos. Vida nova. Não é somente uma, ele me reformou aqui, estou reformado. Não é. É vida nova. E agora, quando olhamos para a ceia aqui, que nós vamos beber, tomar da ceia, nós lembramos que fomos levantados da morte. Recebemos uma nova identidade. Futuramente a gente vai receber um novo nome, tá? Em Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Aleluia. E fomos incluídos numa nova família. Você pertence a uma nova família. A família dos salvos, dos que participam da mesa do Senhor. A ceia não celebra o que nós fizemos, mas celebra unicamente o que Ele fez. Coloca a letra, por favor, da primeira canção que a gente cantou. A primeira canção. Olha só o que diz a canção. Isso é Colossenses também. Ele diz assim, abriu mão da sua glória, Cristo, e semelhante a um homem, se esvaziou da natureza de Deus. Ele se esvaziou e, tomando a forma de servo, a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até morrer. E uma morte, não qualquer morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou Jesus e lhe deu um nome que está sobre todo nome, aleluia, nos céus, na terra, debaixo da terra. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos celebrar como gente viva, não mais como mortos, amém? Vamos orar ao Senhor. Se por acaso, irmãos, você está manchado pelo pecado, peça ao Senhor que te dê vida. Clame a Ele: Senhor, eu quero vida. Chega de morte na minha vida, na minha história. Eu quero experimentar isso que o pastor está falando, essa vida nova, a nova história. Então, primeiro, ao participarmos da ceia, confesse, tá? Confessa, fala assim, Senhor, eu sou isso aqui, eu sou um desgraçado, Pai, eu careço tanto da sua graça, Senhor. Confesse onde a morte ainda tenta se manifestar. Louve pela graça que te ressuscitou em Cristo, e restaure laços quebrados na família da fé, e participe como quem agora pertence a uma nova família, a casa de Deus. A mesa não é para aqueles que se acham dignos, é para os que reconhecem que são indignos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nossa vida está diante de Ti, Pai. Nossa história, nossa existência. Eu também careço tanto da Sua graça, Pai. Eu careço tanto, Senhor, do Teu amor. Eu careço, Senhor, eu também confesso, Senhor, que eu peco, que eu sou um pecador, Pai. Eu confesso, Senhor, que eu tenho orgulho. Confesso, Senhor, que muitas vezes, Senhor, eu saio da Tua presença. Muitas vezes eu, Senhor, peco, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós que lutamos contra o pecado, estamos vivos, obrigado, mas nós não queremos mais pecar, Pai. Não queremos, Senhor. Queremos vida nova. Por isso, Senhor, a nossa oração é: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos porque enquanto estivermos nessa carne, Pai, não conseguiremos, Senhor, plenamente vencer todos os pecados. Mas Maranata, hora vem, Senhor, para nos livrar do corpo dessa morte. Mas enquanto estivermos aqui, nós Te louvaremos, Pai. Enquanto estivermos aqui, nós seremos uma família unida. Enquanto estivermos aqui, nessa carne, nessa existência,
nós seremos, Senhor, uma família unida, cheia do Espírito Santo, uma família cheia da graça, uma família que a graça de Deus transborda em nós, cheios de misericórdia, Pai, porque também recebemos misericórdia, cheios de amor, porque recebemos o Teu amor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, o meu irmão e a minha irmã que aqui está, que está manchada pelo pecado, que está escravizada por vícios, em nome de Jesus, Espírito Santo, quebre, Senhor, todo jugo do coração, e nós, Senhor, te louvaremos como salvos, como livres, liberdade em Ti. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Se você ainda não confessou a Deus o seu pecado, confesse, se humilhe perante Deus, e Ele nos exaltará. Louve ao Senhor, aleluia.